eu vou pedir que a senhora conte primeiro o dia que foi levantada a ponte. Que aí nós vamos dizer o engajamento das pessoas que abrem mão pelo esforço que vocês mostraram. Sim. A ponte foi erguida, a primeira parte dela, na noite de Natal. Né? Porque ficou uma semana chegando, foram 7 caretas para transportar o guincho que levaria as 2 partes da ponte, porque ficou o pilar. Tudo isso foi possível porque nós tínhamos o pilar. Né? O imponente pilar estava lá. Isso. Era o que sobrou no leito do rio, mas o pilar estava lá. Então, era possível fazer um projeto em cima daquele pilar. Né? Se não tivéssemos o pilar, aí não tinha muito o que fazer. Né? Mas precisávamos de guinchos potentes. E o senhor, sendo da área da engenharia, sabe como é difícil conseguir agendar guinchos de alta capacidade de elevação e à distância, né, num curto período de tempo. Então, eu acho que teve muita conspiração do universo para que esta obra desse certo. As rezas todas foram ouvidas, eu acredito, né? As preces, as rezas, preces, seja qualquer um com sua fé, né? Foram atendidas, porque convergiu que tinha os guinchos, os profissionais que operavam esses equipamentos, abriram mão de estar com suas famílias na noite de Natal e entre Natal e fim de ano, que seriam os períodos de férias, que inclusive depois ganharam uma bonificaçãozinha em função disso, nada mais do que muito justa e merecida. Porque se não tivéssemos esses profissionais, nada teria acontecido. Mas foi assim bem simbólico, porque na noite de Natal foi erguida a primeira parte da ponte, pelos guinchos, né? Então, o nosso padre, que teve um papel fundamental, de extrema importância, tanto na constituição da equipe que encabeçaria, enquanto direção, a associação, e ele fazia parte da equipe, como para dar aquela palavra de conforto, de apoio e trazer a população junto. Não, nós precisamos de cada um, do jeito que cada um pode, dentro das suas possibilidades, a ajuda de todos. Qualquer 10 centavos eram bem-vindos. Né? Parcela, nós fizemos rifas de R$1.000 lá, parcela. Pede, divide o número em 4 famílias, se não desse para pagar os R$1.000, mas todos colaboravam. Então, o padre, aquela noite de Natal, ele rezou a missa e depois ele desceu lá para a beira do rio e ficou lá com a equipe. Ficar com o pessoal de vigília. De vigília, orando. Né? Então, realmente foi um momento muito inesquecível. Sabe, assim, eloquente naquele processo, assim, que vai ficar na memória, na história do município, pelas datas e por tudo. E não se podia esperar outros momentos, porque se tinha uma safra de uva para escoar e precisava passar por essa ponte. O município é um grande produtor de uvas. E as cantinas que recebiam esse produto estavam do outro lado do rio. E os perus do Natal, né? E os perus, que tiveram que dar a volta, passear muito. Foram, né? E tudo. Então, realmente, foi um processo muito bacana e que todos se envolviam. Eu nunca vi tanto Pix na cidade. Foi onde eu comecei a conhecer o Pix, assim, enquanto rifa, que se diz, né? Então, eram os números, todo mundo se reinventava. Eram tortas que faziam Pix, era tudo. Eu e minha irmã dissemos, bom, de que forma a gente pode ajudar mais? Eu disse para ela, eu vou botar meia ovelha, eu vou botar um leitão, né? Porque era a véspera de Natal ali, vamos fazer uma rifa. O padre disse, eu tenho camisetas do Grêmio e do Inter sobrando. Uma de cada time ali para botar na rifa. O tesoureiro disse, eu tenho uma ovelha lá sobrando. Vai mais uma orelha. Uma ovelha. Foram 5 prêmios. Em 10 dias nós vendemos 10.000 números. Olha só. E sorteamos R$10.000 para a ponte.
Era assim, sabe? Então, a gente se envolvia. Eu vendia os 500 números de rifa, mandando no WhatsApp para os amigos, ó, tenho rifa de tal coisa para construção da ponte, né? Quantos tu vai querer? O engajamento foi instantâneo. Né? Me passa o Pix, e anotava, fazia foto dos números anotados. Sim. Era assim, cada um fazendo e todo mundo fazendo. Teve um senhor lá que ele disse, eu não tenho dinheiro para dar, mas eu tenho um porquinho no meu chiqueirinho lá. Fez uma rifa. Mandaram fazer mais números, porque todo mundo queria a rifa. Então, era uma coisa assim, virou quase que uma diversão. E as festas de comunidade, os moldes dessa nossa, que nós vamos ter dia 26, onde todo mundo da comunidade participa, é o almoço do domingo, às vezes vai para o almoço da comunidade, vai lá para a festa. Sim. A comunidade, a primeira comunidade que fez a festa depois da criação da associação, porque tinha um apelo muito grande, vamos ver de que forma, ela disse, eu vou doar metade do lucro da festa para a associação. Olha só. Todos os domingos tem festa lá. A da outra comunidade, para não fazer feio, vou doar. E daí, no final, vamos doar todo o lucro, foram todas as festas com lucro total para a associação. Então, e todo mundo ia, eram festas que mobilizavam todo mundo. Porque era uma forma, tu ia para a festa, almoçava lá, se encontrava com as pessoas, nós da associação apresentávamos os números, situávamos, era um espaço de prestação de contas para a comunidade, transparência, mostrando ali. Sim. E as pessoas iam, e já sabiam, compravam uniforme, comprava tudo. E o dinheiro que arrecadavam com aquelas festas ia para a associação para construir a ponte. Porque era o que se precisava na época. Não era uma roupa nova. Era urgência. Era urgência. Se alguém adoecesse, tivesse um AVC lá em Nova Roma. Nós estávamos a 35, 40 quilômetros do primeiro hospital de Farroupilha, que é a referência, pela ponte. Para chegar lá, sem a ponte, tinha aqui por Antônio Prado, Flores da Cunha, Caxias e Farroupilha. Dava tempo de agravar muito a situação, ou até morrer. Pois é. Então, era isso, sabe? Era o apelo maior ainda era a saúde. Por isso que no dia da inauguração da ponte, 20 de janeiro, o primeiro veículo a passar por cima da ponte foi a ambulância. Olha só. Que foi um símbolo, né, da necessidade que moveu muitas pessoas. Que maravilha. Né? Então era isso. E o padre dizia lá na própria missa, a homilia das missas, o assunto era a ponte. Olha só. Né? Então, incentivando as pessoas a participarem. Ele dizia assim, de que adianta o dinheiro guardado na poupança? Se te dá um problema de saúde, tu perde um familiar, tu perde o que mais precioso você tem. Sim. Então, é um momento de doação. Então, acho que é isso que a comunidade acolheu, sabe? E realmente se sentiu na obrigação de participar, de fazer diferente. Sim. Né? Claro que teve. Algumas pessoas contrárias sempre tem. Mas, sabe a história do sapo surdo subindo o muro? Você ouviu essa? Não pode subir, mas... Diz que tinha uma competição de sapos subindo o muro, né? E sempre tinha aquele lá, tá subindo até a metade, escorrega e cai, e os de baixo diziam, mas tu não vai conseguir subir. E tinha um sapo que ele ia subindo devagarzinho, caía, subia, pulinho por pulinho, subiu, foi lá. E aí foram ver, o sapo era surdo. Ele não ouvia. Ele não ouvia quem torcia ao contrário, sabe? Sempre tem alguém que é contrário ou que não comunga daquilo. Exato. Ou que pensa que a gente tem que esperar tudo pelo poder público, que tem todas essas questões burocráticas e legais que o senhor mencionou antes. Então, é importante que a população saiba que a gente não pode esperar tudo quando se tem condições de fazer. Exato. Está lá, se o governo quer construir a ponte dele no formato que ele tinha, com 2 pistas, maior, mais elevada, o dia que tiver condições que faça. A comunidade agradece, né? A comunidade agradece, vamos ficar com 2 pontes, ótimo. Né? Mas a gente precisava de uma que atendesse à necessidade urgente, porque era urgente, sabe? Que estancasse o luto que estava na cidade. Porque, além disso tudo, a cidade parecia morta.
porque lá não transitavam mais as pessoas para se locomover, não era mais caminho de passagem. O comércio local não conseguia vender muito mais. Os próprios vendedores de produtos, mercadorias e tal, como era muito longe, não passavam mais pelo nosso município. Então, faziam online, se davam um jeito e tal, mas não vinham em loco. Então, a comunidade acabou sendo ela por ela. Olha só. Né? Então, tudo isso refletiu, e depois que se faz uma análise, porque às vezes no silêncio a gente vai observando como é a cidade. O município estaria paupérrimo hoje. Eu não sei se as empresas de lá estariam lá hoje se não tivéssemos a ponto. Teria encolhido muito. E também teve um outro fator, que isso é importante a gente dizer, porque outros municípios que perderam pontes, perderam tudo, não se organizaram, não fizeram que nem o case de sucesso da associação, lá da ponte de Nova Roma, porque nem sempre é possível. Nós perdemos só a ponte. Mas teve localidades que perderam pontes, perderam familiares, perderam famílias, as casas, perderam as empresas que trabalhavam, acabaram de existir. O poder de reação. Então, não dá para simplesmente... é um case de sucesso que dá para implantar ou refazer em outro local. Era possível, né? Nós fizemos porque era possível. E é uma comunidade trabalhadora, batalhadora, não que as outras não sejam, mas que tinham condições de bancar financeiramente naquele momento. Agora, as outras comunidades, eu sempre digo isso, e se eu tivesse perdido minha casa? Se eu tivesse perdido tudo? O porquinho, a ovelhinha. A gente ia ter condições de fazer o que nós fizemos. Então, acho que isso a gente tem que dizer. Nós fizemos porque tínhamos uma realidade diferente. Perdemos muito, perdemos a ponte. Mas ficamos com tudo aquilo. Nós não perdemos uma vida. Graças e não perdemos o pilar, que ficou intacto lá no leito do rio. Então, isso é importante dizer, porque parece, lá eles fizeram, os outros não conseguem. São realidades diferentes e a gente precisa fazer a leitura desses contextos todos. Porque senão a gente estaria sendo hipócrita aqui dizendo é fácil, é possível. Não, e não é para todos. Depende das condições que aquele território tem e que as suas pessoas têm condições. Eu tenho vários colegas, vários conhecidos que fiz amizades agora, que largaram suas terras, o terreninho que tinham, onde perderam casa, perderam emprego, perderam tudo, saíram, não vamos dizer com a roupa do corpo, porque nem isso, porque aquela ficou para trás cheia de barro. Chegaram com as roupas que outras pessoas doaram. Né? Então, são contextos diferentes que a gente precisa dizer isso. Usando a palavra contexto, para quem nos assiste, né, na geração prompt de inteligência artificial, o tal do contexto faz toda a diferença. Neste contexto, então, o teu prompt vai pegar tudo aquilo que foi posto, fazer uma leitura, um compilado do que vinha sendo no chat discutido. Então, dali, ele vai pegar todo aquele histórico, a rastreabilidade do que vocês vinham conversando, e então ele vai lançar essa questão última agora. Neste contexto, faça isso. Essa leitura de contexto, né, o computador precisa fazer isso, contextualizar. Né? Senão, ele alucina. Né? Você vem falando de um monte de coisas e acaba... A última pergunta não tem nada a ver com o de cima. E ele diz, é uma pergunta. Ele responde sem indexar com o de cima. O contexto realmente é muito importante. E o que eu achei interessante foi sobre a presença do padre. A primeira coisa que passou na ponte foi o da saúde. O padre rezou a missa e veio para a ponte fazer a vigília. E aí fica algumas frases, né, que a gente percebe, né, e a gente começa a indexar num país onde o IBGE diz, em 2022, que o dado é estranho. Ele diz que 85% dos brasileiros dizem não professar uma fé diferente. É um contexto estranho, né? Não diz que as pessoas são. Dizem que eles dizem que não professam uma fé diferente da fé judaico-cristã. Ou seja, então, tipo assim, muitas religiões de matriz afro falam em Jesus Cristo.
Então, é uma matriz africana, mas que tem Jesus Cristo no contexto da prática da fé. E aí a gente aprende uma lição que fica. Esse que deu o porquinho, que deu um número de rifa. Cristo, ele multiplicou pães e peixes. Vinho, não é assim? Mas tinha um pouquinho para ele multiplicar. Então a gente percebe o seguinte, ó, se você não me der um pouquinho, eu não multiplico. Fica isso, né? Fica sempre um pouco de perfume a quem sempre oferece rosas. Então, tipo assim, olha, dê um pouco de vinho e eu multiplico. Me dê peixes e eu multiplico. Me dê pães, é multiplicação. Tipo assim, ó, Deus inventou, tá todo mundo com fome? Põe pão aí para eles. Não é bem assim, né? Ele multiplica pão, multiplica peixes. Num casamento ele multiplica vinhos. Mas você tem que ofertar alguma coisa. Não se multiplica o que não se tem. Exatamente. Odete, eu gostaria que nós falamos sobre a ponte, sobre a Odete, que trouxe as suas experiências para esse momento de crise. Falamos sobre fé e falamos sobre o contexto de Nova Roma do Sul para se reerguer pela ponte, que foi a perda. Né? Eu gostaria, para que nós concluíssemos a nossa prosa, chega uma hora que tem que acabar, né? Que você mandasse uma mensagem para quem nos assiste. Né? Por exemplo, nós temos muito para reconstruir no nosso Rio Grande. Nós temos uma crise que se avizinha, nós temos mais de 30 agricultores que não suportaram a pressão das contas, não tinham mais onde pegar dinheiro, ou o que empenhar em troca, enfim, das dívidas que contraiu, que você mandasse uma mensagem, fica livre para conversar com essas pessoas, um exemplo de vitória sobre um problema que você não tinha para quem dizer, a culpa é dele, porque foi o fulano, foi o beltrano, e a gente para de tentar procurar culpado, porque não tem, né? E se foca na construção da solução. Mande um recado para essas pessoas que precisam encontrar essa força interior e vencer a adversidade. Fique muito à vontade. É desafiador, porque realmente cada um tem seus problemas, seu contexto, a sua forma de ver e encarar os problemas, as situações. Mas eu tenho uma questão que sempre penso e digo para as pessoas. Eu sou uma pessoa que não gosto de passar morna pelos problemas, né? E acho que é isso que move, sabe? Então, o morno, ele não esfria, ele não aquece. É aquela coisa morna que fica ali, que não transforma. Ele se mantém. Dentro dessa analogia do morno, eu penso que se você tem um problema, continuar ficando da mesma forma, sem nenhum movimento diferente, nada se transforma. A gente tem que ser proativo. Se vem alguma ideia, alguma situação, encare, faça, veja. Tem alternativas. Se não tem, busque, se junte, peça auxílio, esteja junto. Se alguém te convida, vá. Saia do sofá, que nem você disse. Nem sempre estar no sofá, às vezes, é a melhor alternativa. É confortável? É. Mas não te leva a nada além do sofá naquele momento. Né? Então, realmente, sair do morno, sair do nosso, da nossa estagnação, do nosso esperar pelo outro. Nós temos que nos envolver. Nós temos que fazer diferente se queremos algo diferente. Se continuarmos fazendo da mesma forma, pensando da mesma forma, porque é com os outros, esperar que o governo faça, esperar até que fulano faça alguma coisa. Se falta luz na minha casa e eu não ligo para a empresa de energia avisando que falta luz, e se todos, porque eu penso, o outro vai ligar, e se todos pensarem que ninguém vai ligar, que os outros ligam, a empresa não vai nem saber que eu estou sem energia e vou continuar sem energia. Então é isso, a gente tem que ser proativo. E quando vem um chamado, né, eu me coloco muito à disposição do universo. Se algo vem para mim, é porque eu tenho potencial
para fazer algo diferente ou algo a mais do que eu estou fazendo. E eu sempre peço que me dê a palavra certa, na hora certa, da forma certa, para a pessoa certa. Eu penso assim e ajo dessa forma na minha simplicidade. Gostaria de fazer mais do que eu faço, mas realmente o tempo é cruel e às vezes não se consegue. Quem sabe o dia que eu parar de trabalhar no corporativo, que eu tiver mais tempo, eu consiga fazer mais coisas. Ah, com certeza. Isso virá. Conversamos hoje com Odete Araldi Bortolini. Uma pessoa como você, mas que ela não fica no sofá e ela não deixa muito que o bode fica na sala. Odete, foi brincadeira, mas eu te agradeço a sua presença, a sua iluminação com a sua fé, com o seu carisma e a sua capacidade de engajamento. Muito obrigado. Eu que agradeço. Fico elogiada pelo convite, né, extremamente agradecida. Foi um prazer. Igual.